destacou na seleção brasileira, não por ser um grande craque de técnica super apurada, mas ele tinha elegância, ele tinha, digamos assim, sabedoria na maneira de jogar. Então ele se encaixou dentro daquele contexto da seleção brasileira de 70, que tinha praticamente só craques, né? Ele era um cara, um cidadão, um cara super, uma pessoa muito legal, assim, muito reconhecido, era um cidadão, o Everaldo. A conquista do título pelo Everaldo, pela seleção brasileira, contando com a participação do Everaldo, foi muito simbólica, porque era a primeira vez que um gaúcho chegava àquela conquista, era a primeira vez que um jogador do Grêmio, ou um jogador de um time daqui fazia parte, como titular de uma seleção campeã. Então foi realmente um momento das maiores recepções que houveram em Porto Alegre na história. Quando ele chegou em Porto Alegre, a cidade parou no meio da tarde para receber ele, todo mundo foi para a rua jogar papel, todo mundo ficou esperando passar o carro com ele em cima. Eu ficava olhando para o Everaldo, uma figura com tamanho estrela, porque não houve um movimento tão grande que eu li na história e que eu vi, não houve um movimento tão grande de carreata dentro de Porto Alegre como foi com o Everaldo. Por ser tudo isso, por ter jogado entre as feras do João Saldanha, tricampeão do mundo, um título inédito do Brasil, importantíssimo, assim, que foi um acontecimento, por tudo isso, o Everaldo recebeu aquela bandeira com uma estrela dourada na bandeira, ganhou, inclusive, ele ganhou, passou a ser sócio do clube, ganhou sócio remido, foi assim, ele foi muito homenageado. Se tu olhasse ali naquele momento, o Everaldo em cima do caminhão, todo vestido, daquela maneira que ele estava, tu jamais imaginaria que aquilo ali que estava chegando um campeão do mundo. E tu ia achar que podia ser uma coisa política, ou um rei da África chegando aqui, sei eu. A colocação dele como a estrela dourada da bandeira do Grêmio é justamente a homenagem do clube a esse momento de brilho de um jogador dentro do clube, né? Quem é a estrela que atingiu o maior brilho naquele momento é o Everaldo. Então isso foi uma homenagem colocada na bandeira e também no pórtico do Olímpico, aquele que tinha 3 semicírculos assim, era uma homenagem àquela seleção e à participação de Everaldo naquela seleção. Simplesmente ninguém estava preocupado com a cor da pele do Everaldo. Naquele momento você esquece o preconceito. E hoje, para nós, quando a gente discute tudo isso e a gente repensa o passado, que bom que ele era negro, que a gente mostra, poxa, não tinha, isso simplesmente não existia. E 1970, isso foi 18 anos depois do ano em que supostamente o Grêmio teria deixado de ser uma coisa que nunca foi, racista. A participação dos negros a partir daí foi enorme. Grandes e os maiores jogadores do Grêmio são os negros. O Alcindo é o maior goleador, o Tarcísio é o segundo maior goleador e é o jogador que mais jogou. Ou seja, o que tu quer dizer a mais do que isso? Nós temos o Roger hoje em dia, que além de ter jogado no Grêmio durante um dos maiores períodos, é o 5º jogador que mais jogou no Grêmio. E é um símbolo, isso faz parte do clube, porque o Grêmio é um clube popular. O Grêmio é um clube popular e isso não tem o que discutir.